Continuando, então, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Velocidade terminal de uma gota de chuva. Uma gota de chuva de raio igual a 1,5 milímetros cai de uma nuvem que está a uma altura de 1.200 metros acima do solo. O coeficiente de arrasto Czão da gota é de 0,60. Suponha que a gota permanece esférica durante toda a queda. A massa específica da água, ρA, é de 1.000 kg por metro cúbico e a massa específica do ar, ρar, é de 1,2 kg por metro cúbico. Item A. De acordo com a tabela 6.1, a gota atinge a velocidade terminal depois de cair apenas alguns metros. Qual é essa velocidade? Qual é a velocidade terminal da gota de água? Essa tabela está lá no capítulo do livro e vocês podem ver na nossa playlist do Clube do Livro, onde nós analisamos o capítulo do livro como um todo. Qual seria, item B, qual seria a velocidade da gota imediatamente antes do impacto com o chão, se não existisse força de arrasto? Então, a gente sempre desconsidera o ar, a resistência do ar nos exemplos quando isso é conveniente. Agora a gente vai fazer com a resistência do ar e sem a resistência do ar. Então, do que nós estamos falando aqui? O que é essa força de arrasto? Vou passar para cá. A força de arrasto, ou força de arraste, que o Halliday representa como D, ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Então, se a velocidade dobra, a força de arrasto quadruplica. E o que vem aqui é uma relação empírica, é uma relação determinada em laboratório. Eu vou mostrar para vocês. Ela é meio do coeficiente de arrasto C vezes a densidade do material que está ao redor, ρ, vezes a área da seção transversal. Então vamos falar primeiro dessa área da seção transversal. O que é isso? Do que eu estou falando? Imagina que a gota é uma esfera. E imagina que isso é uma esfera. A gente vai... Eu vou desenhar aqui. Se eu fizer uma linhazinha pontilhada aqui para mostrar um corte, como se fosse uma bola de basquete, essa é a linha do equador da bola, quando a gente corta no meio. Isso forma um círculo, essa área. E essa é a área da seção transversal. Numa esfera, existem várias áreas de seção transversal, né? Depende de onde eu cortar. Mas essa é a maior delas, porque é a que corta pelo equador. E é isso que a gente está falando. É a maior área de seção transversal do objeto. Outra coisa que você tem que levar em conta é que essa área ela precisa fazer 90 graus com a velocidade. Então, se a velocidade, se o movimento está nessa direção, velocidade é um vetor, essa área precisa fazer 90 graus, justamente porque tem que ser a maior área que está oferecendo resistência ao movimento do corpo. Então, portanto, a área tem que ser considerada perpendicular ao movimento do corpo. Vamos ver o que nós temos de dados aqui. Temos o raio, temos a altura de onde a gota cai. Isso aqui só vai ser importante no item B, porque no item A vocês vão ver que a velocidade terminal não tem nada a ver com isso, com a altura de onde ele cai. E o coeficiente de arrasto. Aí nós temos a densidade da água e a densidade do ar. Quem que entra aqui? É a densidade do ar, que é a densidade do material ao redor. Quanto maior o material ao redor, maior a força de arrasto. Então, o que nós precisamos? Precisamos calcular essa área da seção transversal que está aqui. É a área da circunferência transversal. Então, é πr ao quadrado. Aqui. Então, substituindo aqui em cima na equação, nós temos que a força de arrasto é meio de C, ρ, πr ao quadrado, que é a área, vezes
a velocidade ao quadrado. Aí, essa é a força. Agora, vamos pensar no nosso corpo em termos de diagrama de forças, diagrama de corpo livre. Nós temos a gravidade para baixo e é isso que está acelerando o corpo em direção ao solo. E a todo momento, nós temos a força de arrasto para trás, D, como um vetor. Se a gente considerar J como sendo positivo para cima, esse aqui de cima, ele é módulo de D vezes J, positivo, enquanto que a gravidade, a força-peso, é mg menos J. Então, o J e o menos aqui, porque ele é para baixo, então ele está negativo com relação ao J. Essas são as únicas forças, então eu posso vir e escrever a segunda lei de Newton. Força resultante, vetor, é igual à soma das forças, então D mais mg. E agora eu vou escrever na forma de versor, vou escrever as componentes, só tem uma componente que é vertical, fica módulo, vou escrever só módulo aqui, tá? Módulo dessa força, que é o que está aqui em cima, ó. Módulo da força de arrasto, vezes J, menos mgj. Tudo isso, pela segunda lei de Newton, tem que ser igual a massa vezes a aceleração, vetor. A aceleração vetor, eu sei que ela vai ser vertical, então eu posso escrever ela como sendo AJ. E aí, se o A for positivo, quer dizer que é na direção de J. Se o A for negativo, quer dizer que é no sentido contrário de J, porque eu não pus sinal nenhum. Como a massa é sempre positiva, o sinal ou o sentido desse vetor vai estar embutido em A. E é por isso que lá atrás, lá quem assistiu o Clube do Livro, do capítulo 3 sobre vetores, eu deixei um comentário que naquele momento pareceu estranho e eu não quis me aprofundar muito. Eu falei assim, isso aqui é o módulo é sempre positivo, apesar que não, às vezes ele pode ser negativo. Módulo das coisas, módulo é sempre positivo, sempre. Porém, quando nós estamos fazendo física com o vetor, eu crio essa situação, é muito comum criar esse tipo de situação, onde eu não sei para que lado vai ser esse vetor. Eu sei a direção, mas eu não sei o sentido. Então eu deixo assim como está, eu ignoro momentaneamente o fato de que módulo deveria ser positivo e chamo isso daqui de A. Então esse número que está multiplicando o J, ele não é o módulo. Ele é o produto do módulo pelo sinal. É o módulo do vetor vezes o seu sentido. Aqui é a direção. E esse A engloba o módulo e o sentido. Vou fazer um comentário aqui. Isso confunde muito os alunos no começo. Isso daqui é o módulo e o sentido do vetor. Não é só o módulo, tá bom? Então é normal se der negativo e na verdade do jeito que a gente está montando aqui vai dar porque a aceleração, a maior parte do tempo, vai ser diferente de zero e vai ser dada pela gravidade, que é contrária ao J, então isso aqui vai dar negativo. Ok. Aqui tem J, aqui tem J, aqui tem J, então a gente pode escrever tudo isso sem os J's, D menos mg é igual a ma. Eu vou isolar a aceleração é igual a D sobre m menos g. E o que eu quero? Velocidade terminal. Velocidade terminal acontece quando a aceleração é zero. Eu consigo isolar D, que é igual... Podia ter feito desse aqui de cima direto, ó. Se você iguala a aceleração com zero, então na verdade o que você está fazendo é dizer que D é igual a mg. E quem é D? Nós fizemos aqui atrás, ó, o módulo. D é 1/2 de C vezes o ρ do ar, não da água,
que no problema ele chama de ρr. Ele põe algo escrito ρr. Vezes a área, que é π r1 ao quadrado, bem? Vezes a velocidade ao quadrado, que vai ser a velocidade terminal agora, porque eu já igualei a zero, a aceleração. Quando a aceleração é zero, a velocidade é constante, essa velocidade é a velocidade terminal. Do outro lado, nós temos massa vezes a gravidade, mas ele não deu massa, né? Não deu massa. Então, quem é esse cara aqui? Lembre-se que densidade é massa sobre volume. E aí ele deu a densidade da água. Então, a densidade da água é igual à massa da gota dividido pelo volume. E é uma esfera. Então, isso aqui é o volume da esfera. Isolando M, vou centralizar aqui, M é igual à densidade da água vezes o volume da esfera. Densidade da água é dada no problema e o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Essa é a massa. Então é isso que eu vou substituir aqui em cima. mg é igual a massa, densidade da água, 4/3 de πr ao cubo vezes a gravidade. Dá uma olhada. R quadrado do lado de cá, esse meio você pode ignorar porque é igual a isso. R quadrado com R ao cubo, o R quadrado vai embora inteiro com o cubo. Π vai embora com π. Tudo que eu quero está do lado de cá, é essa velocidade. Então eu vou isolar a velocidade. Vai ficar assim. Velocidade terminal ao quadrado é igual. Quem já estava do lado de lá, fica ρA, que é a densidade da água, vezes 4/3 de R, não é mais ao cubo, vezes G. Do lado de cá agora, estava todo mundo multiplicando menos o 2. Então o 2 está embaixo dividindo, ele vai para cima multiplicando. Então tudo isso aqui de cima vezes 2. Agora, quem está embaixo? O C que estava em cima veio para baixo, o ρ do ar veio para baixo. E só, porque o π cortou, o r quadrado cortou e o v quadrado está do lado de lá. Então, só para rearrumar, 2 vezes 4, 8. Então, isso daqui ficou 8/3, que multiplica. A gente pode explicitar a razão entre as densidades. Então, a densidade da água e a densidade do ar. Vezes a aceleração da gravidade, g, vezes r sobre c. Então, g, r sobre c. Essa é a velocidade ao quadrado. Agora a gente vai substituir os dados e isolar, passar o t para o outro lado. Eu não preciso colocar o mais ou menos, porque aqui eu estou falando de módulo da velocidade. Isso daqui é 8/3 de ρA sobre ρr vezes gr sobre c. Ok, quais são os dados envolvidos? São 8/3 fica como está. A densidade da água ele deu como sendo 1000, exata. E a densidade do ar ele deu só com 2 algarismos significativos, se eu não me engano. Ele deu como 1,2 kg por metro cúbico. Repare que já está em quilograma por metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional. Então eu não tenho que me preocupar. O raio 1,5 milímetros. E milímetros, hein? E o coeficiente de arrasto 0,60. Vamos ver, 1,2. Então, aqui, densidade do ar, 1,2, gravidade 9,8,
R, 1,5 milímetros, então vezes 10 a menos 3 metros, dividido por 0,60, que é o coeficiente de arrasto. Ok? É só produto, não tem muito mistério. Produto e divisão. Eu vou fazer tudo na calculadora rapidinho. 8 terços vezes 1.000 dividido por 1,2 vezes 9,8 vezes 1,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,6. Então, dentro dessa raiz, copiando tudo da calculadora, seria 122,5. Porém, vocês sabem disso, eu vou tirar a raiz primeiro, o resultado aqui vai ser 11,0679, Apenas dois algarismos significativos contam, porque o menor número que eu usei aqui tem 2, que é o 9,8, ou 1,2. Na verdade, todo mundo tem 2, o único que não tinha é o 1.000, né? Assim sendo, a velocidade terminal é igual a 11 metros por segundo, ou se você quiser multiplicar isso por 3,6, também é. E aqui é interessante, multiplique antes de arredondar, hein? Que vai dar certinho. A velocidade terminal da gota da chuva é 40 km/h. Esse foi o item A. Agora, qual que é o item B? O item B diz assim, qual seria a velocidade dessa gota se ela chegasse no solo, mas sem a resistência do ar? Bom, para isso, eu posso jogar direto o fato de que a aceleração é igual à gravidade, porque a força-peso é a única força. Então, toda vez que a força-peso é a única força, pela segunda lei de Newton, cancela-se as massas e a aceleração do corpo é igual à aceleração da gravidade. E nós podemos usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, que é quem eu quero saber, é a velocidade terminal, é igual à velocidade inicial ao quadrado, que é 0, mais 2a delta y, porque está na vertical. Velocidade final é a velocidade terminal, a velocidade inicial é 0, e aqui nós temos 2 vezes 9,8 vezes a altura que eu vou olhar só para ter certeza, mas eu acho que era 1.200. 1.200 metros. 1.200 metros. Ok? Então a velocidade terminal é igual à raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 1.200, dá 23.520. Tirando a raiz, já vou pôr sem raiz, dá 153,36, mas apenas considerando dois algarismos significativos por causa do 9,8, isso é 1,5 vezes 10 a 2 metros por segundo, ou se quiser fazer vezes 3,6 para ter em quilômetros por hora, isso daqui é da ordem de 550 quilômetros por hora. Bom, a velocidade terminal é igual a 5,5 vezes 10 a 2 quilômetros por hora. Uau! Realmente tem horas que a gente fica feliz pela resistência do ar. Ok, próximo. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no mundo do movimento circular uniforme. Graças aos automóveis, estamos mais acostumados com o movimento circular horizontal do que com o movimento circular vertical. Fato. Toda vez que você faz uma curva na estrada, ou uma rotatória, um trevo, um anel viário, você está fazendo, ou mesmo uma rotatória dentro da cidade, como eu falei, você está fazendo um movimento circular horizontal. Mas neste exemplo, um movimento circular vertical parece violar a força da gravidade, porque o ciclista vem lá de cima, faz o loop e ele não cai. Por que ele não cai? Nós vamos aprender por que ele não cai. Em 1901, um espetáculo de circo
o Allo Daredevil, Diavolo, apresentou pela primeira vez um número de acrobacia que consistia em descrever um loop vertical pedalando uma bicicleta. Supondo que o loop seja um círculo de raio 2,7 metros, qual é a menor velocidade v que o diávolo precisa ter na parte mais alta do loop para permanecer em contato com a pista? A parte mais alta do loop é aqui. Então ele vem e ele vai dar a volta. E ele só faz essa volta por causa da velocidade. Ele só faz porque ele está rápido. Obviamente ninguém consegue ficar parado aqui em cima sem estar pregado na rampa. Então todo o segredo está no movimento. E aí a gente vai ter que pensar naquilo que eu falei lá no Clube do Livro. Eu disse assim, a força centrípeta, ela não é uma força da natureza. Ela é como um papel, uma representação teatral, e eu preciso de um ator. Então eu sempre devo me perguntar quem é o ator ou atores que fazem este papel. E quem é o papel? O papel é que ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, tem que ser igual a massa vezes v quadrado sobre o raio. Quem é a força que está envolvida aqui, ou quais são, porque pode ser mais de uma força para desenvolver o mesmo papel, quais são as forças que estão envolvidas aqui e que vão desempenhar o papel da força centrípeta? Eu vou desenhar o loop aqui em cima, só a parte de cima dele, no momento que a bicicleta está lá no topo. Quando a bicicleta está lá no topo, eu vou fazer aqui um pontinho no centro de massa para representar a bicicleta. E a primeira coisa que eu vou colocar é a força-peso, porque essa não tem como. Tudo que sobe tem que descer, não é mesmo? Então tá aqui, força-peso. Nós sabemos também que, e aqui é que é o detalhe, quando ele está fazendo esse loop, ele está em contato com a rampa. Então, ele tem contato com a rampa, mas nós estamos acostumados sempre a desenhar um corpo em cima da mesa, com a gravidade puxando para baixo e a mesa resistindo para cima, fazendo uma força normal. E agora que está assim para baixo? O que está tentando forçar contra a rampa? Acontece que, pela primeira lei, pela lei da inércia, se não tiver nenhuma força envolvida, o corpo tem uma tendência a continuar sempre o movimento retilíneo uniforme. Então, sem a rampa, este corpo tenderia a vir para cá, saindo pela tangente da circunferência. Porém, ele não consegue sair pela tangente. E essa tendência de sair pela tangente, ele não consegue por causa da resistência do material da rampa. A rampa resiste a ele sair pela tangente. E isso se concretiza com uma força normal que segura ele no lugar. Então, força normal. Agora, a gente está acostumado, como eu disse, a força normal está para cima. Ou melhor, falar força normal, contra a gravidade. Ela nunca foi contra a gravidade. Ela não é uma reação à gravidade. Ela é uma reação ao fato de que o material está sendo comprimido, e esse material está sendo comprimido para cima. Portanto, a força normal faz 90 graus com a rampa para baixo, para evitar que você atravesse a rampa. Como aqui a força normal existe para evitar que você atravesse a superfície da mesa. Só muda a superfície. Mais alguma força envolvida? Para falar a verdade, não. Nós estamos desprezando o arraste do ar nesse caso, e o atrito joga em seu favor. Não tem atrito cinético nenhum, tem atrito estático entre o pneu e a rampa, mas a gente não vai falar de rolamento agora. Rolamento fica lá para frente no livro, capítulo 10 ou 11 só. Mas basta saber que a força de atrito aqui atua a seu favor para fazer o ciclista continuar pedalando para frente. E aqui está. Essas são as forças que atuam
para fazer ele dar a volta. A grande pergunta é assim, quem é a força normal? Porque aqui, a força normal, ela é obviamente igual à força-peso quando a gente faz assim na vertical, para evitar que atravesse. E aqui? Quem é a força normal para evitar que a bicicleta atravesse a rampa para cima? Para evitar que ele quebre a rampa aqui e saia para cima? Ela é o quanto falta para a gravidade, para o peso, executar esse papel. Veja bem, a soma dessas duas, a força normal mais a força-peso, juntas estão fazendo o papel de força centrípeta, juntas. Só a gravidade não vai cumprir esse papel. Mas a gravidade com a força normal juntas, elas vão. Então, em módulo, a gente, como está tudo já para baixo, eu não tenho força antagonista, não tenho para cima e para baixo para ver quem vai cancelar com quem, está tudo apontando para o mesmo sentido, eu posso fazer tudo em módulo. Eu posso dizer que J é positivo para baixo. Isso vai facilitar a minha vida. Então, a força normal, que eu não tenho, ela é igual, força normal, mais o peso é igual à força centrípeta. E a força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Esse é o papel que essas duas têm que desempenhar. Lembra? A força centrípeta no movimento circular uniforme, ela é a força resultante. Então, no fundo, é isso que a gente está fazendo. A força centrípeta é a única força, é a força total. Então, quanto falta de força para força-peso ser a força centrípeta sozinha? É a força normal que vai dizer isso. Então, se eu passasse isso daqui para o lado de lá, eu teria a força normal. Mas é a força normal que eu quero? Não, não é. O que ele quer é saber qual é a menor velocidade. Quanto menor a velocidade, aqui em cima, menor a força que eu estou fazendo contra a rampa. Menor a força normal. Ao ponto que, se a velocidade for pequena, não vou dizer a menor possível, porque a menor possível é zero. Aí o corpo cai. Mas, se a velocidade for pequena o suficiente, eu não preciso da ajuda da força normal. A força-peso é suficiente para servir, para atuar no papel de força centrípeta. Então, o que eu quero? A velocidade mínima necessária, nesse caso, é aquela onde eu não preciso da ajuda da força normal. A força normal é zero. Nesse caso, somente a força-peso é que é responsável por não deixar a bicicleta cair. Portanto, nesse caso, eu tenho que zero da força normal mais mg é igual a mv² sobre r. O zero eu só coloquei aqui para marcar onde estava a força normal. As massas vão embora, que eu divido pela massa dos dois lados. E assim sendo, v² é igual a gr e, portanto, v é igual a raiz de gr. Quem é esse v? Esse v é o v mínimo da bicicleta lá no topo. E eu consigo substituir quem que é quem aqui. G é 9,8 e o raio da rampa 2,7 metros. 9,8 vezes 2,7, tirando a raiz, com dois algarismos significativos, a velocidade mínima no topo da rampa é 5,1 metros por segundo, ou se você quiser fazer vezes 3,6, porque eu sei que a gente tem mais familiaridade, 18 km por hora. Se ele for mais lento do que isso, como a força-peso não muda, o que vai acontecer?
Se a força-peso não depende da velocidade, obviamente, ela só depende da massa do corpo, se a velocidade for muito pequena, o papel que a força centrípeta exige do ator não serve. É como se isso aqui fosse uma roupa. A roupa ficou apertada porque a velocidade é muito pequena. Não cabe mais na força-peso. Aliás, uma boa forma de pensar nisso, nesse exemplo específico, ficando na temática circense, é como aqueles... a gente pode pensar num palhaço com uma roupa bem folgada, sabe? Aquelas roupas circenses bem folgadas. E aí a gente tem aqui, vamos pôr aqui o cabelo do palhaço, vamos pôr o nariz do palhaço aqui. Mas na verdade, por dentro, nós temos duas pessoas. Uma em cima do ombro da outra. Para poder... Ficou aterrorizante isso daqui, vai me dar pesadelo à noite. Para você poder ter a roupa, que é a força centrípeta, preenchida de forças, eu precisava de duas forças, da força normal e da força da gravidade. Mas se a velocidade é menor do que essa velocidade mínima, essa velocidade mínima é aquela onde eu não preciso mais de duas pessoas. A roupa ficou pequena o suficiente para ser preenchida por um único palhaço. Se for menor ainda, o palhaço da gravidade, que é o menor de todos, o tamanho dele não muda, é constante, vai simplesmente ficar apertada para ele e não vai conseguir usar. E aí o ciclista audaz cai de cabeça. Muito bem. Esse foi o exemplo 4. Então vamos para o exemplo 6, 5. Carro em uma curva não compensada. Correndo de cabeça para baixo. Os carros de corrida modernos são projetados de tal forma que o ar em movimento os empurra para baixo, permitindo que façam as curvas em alta velocidade sem derrapar. Essa força para baixo é chamada de sustentação negativa. Um carro de corrida pode ter uma sustentação negativa suficiente para andar de cabeça para baixo no teto de um túnel, como fez em um carro fictício do filme Homens de Preto. É uma pergunta. Então vou voltar e ler com a entonação correta. Esta força para baixo é chamada de força de sustentação negativa. Um carro de corrida pode ter a sustentação negativa suficiente para andar de cabeça para baixo em um túnel, como fez o carro fictício no filme dos Homens de Preto? Então essa é a pergunta. Pergunta A. A figura, que não está aqui, mostra o carro de corrida de massa m igual a 600 kg em uma pista plana na forma de um arco de circunferência de raio R igual a 100 metros. Devido à forma do carro e dos aerofólios, aerofólio é aquela parte de trás do carro de corrida que é o que faz a sustentação negativa para trás. O ar exerce sobre o carro uma sustentação negativa Fs dirigida para baixo. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é de 0,75. Suponha que as forças sobre os 4 pneus são iguais. Item A. Então isso aqui era uma pergunta retórica, ele não quer saber a resposta se um carro consegue andar de ponta cabeça no túnel. O problema é mais sério, é sobre carros de corrida. Item A. Se o carro está na iminência de derrapar para fora da curva, quando a velocidade é de 28,6 metros por segundo, qual é o módulo da força de sustentação? B. Da mesma forma que a força de arrasto, a sustentação negativa do carro é proporcional a v². O quadrado da velocidade do carro, claro. Assim, a sustentação negativa é maior quando o carro está se movendo mais depressa, como acontece quando se desloca em um trecho reto de pista. Qual é o módulo da sustentação negativa para uma velocidade de 90 metros por segundo?
Essa sustentação é suficiente para que o carro possa andar de cabeça para baixo no teto do túnel? Então, no fim, ele quer saber. Certo? Faz parte do item B se o carro consegue andar de cabeça para baixo no túnel. O carro consegue andar de cabeça para baixo no túnel com a sustentação negativa, vai acontecer se a força-peso for igual a essa sustentação negativa. Não vai dar, tá? Senão a gente via isso por aí mais vezes. Não, se a gente só viu num filme, se só foi possível no filme, não é possível. Em geral, essa afirmação é verdadeira, com bastante certeza. Muito bem, então, o que está acontecendo? Eu tenho uma pista de corrida, que é um arco de circunferência, de raio, não precisa ver o centro, de raio igual a 100 metros. 100 metros. Hein? Raio igual a 100 metros. E aí eu estou vendo de cima um carro de corrida que eu vou representar aqui pelo nosso famoso pontinho no centro de massa. Ele tem massa 600 kg. No item A ele diz assim, o carro está na iminência de derrapar com uma certa velocidade. Que velocidade é essa? Então o carro está com uma velocidade, vou fazer aqui para frente, velocidade vetorial. E essa velocidade, veja bem que eu não vou pôr um igual, eu vou pôr uma vírgula e vou dizer que a velocidade vetorial é igual, o módulo da velocidade vetorial é igual a 28,6 metros por segundo. Por que eu não coloquei igual a módulo vezes j? Porque não adianta, só é j nesse desenho que eu fiz. Como ele está fazendo uma circunferência, quando ele estiver aqui, a velocidade vai ser tangente à curva. Não vai mais ser j. Em movimento circular, a gente não representa o versor dessa forma, IJ. A gente representa como Rθ, mas eu não vou fazer isso, não faz parte desse capítulo fazer isso com vocês. Essa tortura. Então, aonde que o atrito está entrando? O atrito é o que impede o carro de derrapar. O atrito é o que impede o carro de sair. Mas para entender isso, para entender que o atrito é o que impede o carro de sair, basta lembrar do exercício anterior da rampa. O carro quer ir em linha reta, mas ao invés de ter uma rampa, uma pista de madeira me segurando, um trilho, eu tenho o atrito entre os pneus do carro e o chão. E isso surge como uma força para dentro, chamada força de atrito. E adivinha só, a força de atrito é a única força que vai cumprir o papel de força centrípeta. Então, antes do problema começar, você já pode saber que a força centrípeta, quem vai cumprir o papel dela é a força de atrito. Mas essa força de atrito está vindo de onde? Lembra? Ela é igual a normal vezes um certo coeficiente. Mas aqui a gente tem uma complicação, que eu vou mostrar para vocês. Vamos desenhar o carro de frente ou de costas, tanto faz. Vamos fazer aqui o nosso carro de corrida. O carro de corrida tem o aerofólio, que é o que mantém ele no chão. Está aqui a cabeça do piloto, aqui está aqui o corpo do carro. E aí ele tem as rodas. São 4. 2 atrás, 2 na frente. Certo? E o corpo do carro está aqui embaixo, quase encostado no chão, como são os carros de Fórmula 1, de Fórmula Indy. O carro está indo para lá, a gente está vendo a parte de trás do carro. A força de atrito, portanto, está apontada para o centro da curva. Mas, professor, não é no pneu? É no pneu. São nos 4 pneus. Só que cada pneu carrega 1/4 do peso. Portanto, cada pneu vai ter 1/4 da força de atrito, que somado, se o carro for bem equilibrado, mas de qualquer forma, somando as 4 partes, vai dar a força de atrito normal. Então é mais fácil eu considerar só o centro de massa e descobrir quem é que está fazendo pressão para o carro ficar contra o solo. Porque essa pressão contra o solo, essa força de apoio, que vai fazer com que o carro, que vai entrar na força de atrito, perdão. Então aqui é a força normal. Nós sabemos que a força de atrito, nós sabemos que ela é proporcional à força normal. Mas a força normal está cancelando quem? Agora sim. Nós temos a força peso,
Mas também temos uma outra força aqui, feita pelo aerofólio. Nós temos uma força chamada força de sustentação negativa. Essa força-peso ficou péssima, né? Vamos arrumar. Tudo bem que meus vetores não têm compromisso nenhum de ser reto, mas a força-peso tem que ser mais ou menos para baixo, senão... A força-peso tem que ser sempre para baixo, senão que sentido faz? Ah, piada de vetor. Tá aqui a força de sustentação. E a força normal é uma reação a essas duas. Então, a força normal é igual e contrária à soma dessas duas. Porque ela existe como uma reação do suporte que o chão dá para o carro. E tem duas forças pressionando o carro para baixo. A força da gravidade e a força que o ar faz nos aerofólios empurrando o carro para baixo. Então, nesse caso, aí sim, neste plano, eu vou considerar J para cima, vai ficar assim, a força normal para cima, menos a força de sustentação negativa, daí o nome, menos mg. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, tudo isso aqui tem que se cancelar, então a força normal é igual a mg mais essa força de sustentação negativa. Que no fundo é o que eu quero saber. Então eu deveria ter isolado ela e não a força normal. Mas vocês já vão ver por que eu isolei a força normal. Com isso, eu consigo construir a minha força de atrito. O módulo da minha força de atrito é o coeficiente de atrito estático entre o pneu e o chão. Por que estático? Porque não é dinâmico, porque não está derrapando. Não tem derrapagem. É um rolamento, a roda rola sobre o asfalto. Só quando está derrapando é que um esfrega sobre o outro. Quando um corpo esfrega, quando tem um deslizamento entre as superfícies, aí sim é atrito dinâmico. Então aqui é atrito estático. Então é μ estático vezes a força normal. Também não pus sinal porque eu já estou assumindo que é para dentro. O movimento circular é chato porque se eu fosse de fato usar os versores em rotação aqui na ponta do vetor, vocês iam já ter fechado esse vídeo há muito tempo. Quem é a força normal? Então, isso aqui é μs vezes mg mais essa força misteriosa que eu não sei quem é. Então, isso aqui é a força de atrito. E o que nós vimos aqui em cima? Que a força de atrito é igual à força centrípeta. E a força centrípeta, ela no fundo é a força resultante. Então, a força centrípeta, que é igual a mv² sobre r, é igual à única força que aponta para o centro, que é capaz de cumprir esse papel, que é a força de atrito, que é μ estático, que multiplica mg mais a força de sustentação. Agora eu quero a força de sustentação. Porém, e aqui é o detalhe, essa força de atrito estático é igual a quem mesmo? O que é isso aqui? Força de atrito estático, quando eu pergunto, lembra? Lá atrás, se eu pergunto para você, quanto vale em newtons a força de atrito estático? E você faz essa conta, você está falando de quê? De força de atrito estático máximo. Porque a força de atrito estático é sempre igual à força que está fazendo o movimento contrário. Nesse caso ela não está aparente, porque não é uma força realista. Lembra, isso aqui não é um referencial inercial, é um referencial acelerado. Então essa velocidade que quer tirar o carro, ela produz o que nós chamamos de força fictícia, como se tivesse uma força puxando para fora o tempo inteiro, e o atrito é uma reação a essa força. Essa força não existe de verdade, a única força aqui é a força centrípeta, que aponta para o centro. E aí, por isso que eu estou calculando, que ele fala aqui, ó, ele dá a dica. Ele fala, o carro está na iminência de derrapar. Ou seja,
eu estou no limite da minha força de atrito. É por isso que a gente pode usar a força de atrito estático dessa forma, que é a força de atrito estática máxima. Então é isso que eu estou fazendo, eu estou igualando com a força de atrito estático máximo. Vamos isolar quem é essa força aqui. Portanto, passo o μ para o outro lado dividindo, fica assim, mv² sobre μ estático vezes R, isso aqui é igual a mg mais essa força Fs, passando para o outro lado, a força de sustentação negativa, ela põe massa em evidência, ela é V² sobre μ estático R menos G. Agora é só substituir os números. A massa do carro é 600, é isso? Quilogramas? Carro de corrida até leve. 600 quilogramas, com 3 algarismos significativos. A velocidade foi dada como sendo 28,6 metros por segundo. Isso aqui entra ao quadrado. O coeficiente de atrito estático para a força de atrito máxima é 0,75. E o raio da curva é 100 metros. E a gravidade sempre é para usar 9,8. A gente vai fazer essa conta em 2 etapas então, porque tem uma subtração e subtrações sempre têm que ser feitas com cuidado. 28,6 ao quadrado, dividido por 0,75, dividido por 100. No lado de cá, nós temos 10,906, continua. Porém, por causa do 0,75, e eu vou olhar para ver que não é 750, é 75, é 75. Por causa do 0,75, só posso usar esses 2 algarismos significativos, então este número não tem casa decimal. Portanto, quando eu subtrair a gravidade daqui, e eu vou subtrair antes de arredondar, 9,8, eu faço a subtração, e essa subtração resulta em 1,106. Só que aqui, o que aconteceu? De repente, o nosso número foi reduzido para um único algarismo significativo. Porque esse cara não tem casa decimal, esse aqui tem uma só, a subtração não pode ter casa decimal alguma válida, significativa. Mesmo assim, eu pego esse número e faço vezes 600, que está aqui fora. Isso dá 663,68 newtons, mas com um único algarismo significativo, e eu só posso levar em conta esse cara, portanto, a resposta é bem seca, curta, é 7 vezes 10 a 2 newtons. E eu sei que é chato dar um único algarismo significativo como resposta, mas é a vida. Não dá para fazer nada nesse caso, é a precisão. E é por isso que essa análise de algarismo significativo é tão importante. Porque, de repente, a vida do piloto podia depender a vida do piloto podia depender desse resultado. E se você entrega isso para alguém, você é um engenheiro de pista, por exemplo, você entrega esse valor para alguém que está coordenando a corrida e a pessoa tira daqui uma velocidade, de repente, 663, 663, não é 660, então dá. Não, eu só posso garantir que esse número aqui é perto de 7. Na verdade, com esses dados que eu tenho, este valor é tão bom quanto qualquer número entre 650 e 740 e tanto. É uma margem muito grande, nada do que está aqui garante isso aqui, mais do que isso de informação para mim. Isso é muito importante de ter em mente. Por isso que essa manipulação com algarismo significativo é um tédio, é trabalhosa, mas é necessária para quem vive no mundo da ciência e da tecnologia.
O item B é da mesma forma que a força de arrasto, a sustentação negativa é proporcional a V². E agora, o que acontece quando ele se desloca num eixo de... Pera. Assim, a sustentação negativa é maior quando o carro está se movendo mais depressa, como acontece quando se desloca em um trecho reto de pista. Qual é o módulo da sustentação negativa para uma velocidade de 90 metros por segundo? Ok. Pode falar assim, professor, regra de 3, né? Vamos lá. Se a velocidade é 28,6, então a força é 7 vezes 10 a 2. Quando a velocidade é 90 metros por segundo, que é o que ele deu aqui, então a força de sustentação é x. E aí você perdeu, maluco, porque a força é proporcional no item B. Isso aqui foi o item A. A força é proporcional, símbolo de proporção, à velocidade ao quadrado, não a velocidade em si. O que significa isso? Significa que se eu tiver uma força de sustentação 1, ela vai ser igual a uma constante que eu não sei quem é, vou chamar de C, vezes a velocidade 1 ao quadrado. Por outro lado, uma outra força de sustentação 2 é igual à mesma constante, daí a proporcionalidade, vezes a velocidade 2 ao quadrado. Dividindo uma pela outra, você descobre que a velocidade de sustentação 1 dividido pela velocidade de sustentação 2 é igual, cancela a constante com a constante, é igual a velocidade 1 ao quadrado dividido pela velocidade 2 ao quadrado. Pegando uma delas e isolando, tanto faz qual, por exemplo, a força de sustentação 1 é igual a velocidade 1 dividido pela velocidade 2, tudo isso ao quadrado, vezes a força de sustentação 2, por exemplo. Então agora a gente tem que juntar quem é conhecido. Por exemplo, aqui 2 pode ser que eu já tenho, eu já sei esse valor e para essa velocidade. E aí eu quero saber quem é 1, 1 é com a nova velocidade. Então vamos lá. Vou fazer em vermelho. A força de sustentação 1 é quem eu quero saber. E do lado de cá, 90 metros por segundo. Esse 90 tinha zero? Era 90,0? Não. Nessa parte do problema ele já sabe que os algarismos significativos já faliram todos. Vou pôr um igual aqui, pôr um parênteses grande aqui ao quadrado. E aí do outro lado, nós temos a velocidade que ele estava na curva. Tudo bem que ele não está mais andando em curva, mas essa velocidade foi quem eu usei para calcular essa força. E eu vou pegar o número antes de arredondar, como sempre. Está na minha calculadora ainda, não joguei fora. Então, o que eu vou fazer? Esse número aqui vezes essa fração. Então, isso daqui vezes, abre parênteses na calculadora, 90 dividido por 28,6 ao quadrado, perto sinal de igual. E aí, eu tenho 6.000. Então, na verdade, esse valor aqui é igual a 6.572, porém, de novo, lembrando que aqui só valia um algarismo, aqui só valia 1, aqui ainda só vale 1. Agora, para jogar esses 5 fora, eu não preciso somar, porque esse número que fica é par, e, portanto, essa nova força de sustentação, a 90 metros por segundo, é igual a 6 vezes 10 à terceira newtons. É suficiente para manter o carro no topo do túnel? Bom, quando o carro está correndo de ponta cabeça, está aqui o teto, o peso está para baixo, mas a força de sustentação sempre empurra contra o chão. Nesse caso, né? A velocidade está para cá,
Nesse caso, o chão é o teto. Portanto, para dar certo, ela tem que ser no mínimo igual ao peso. No mínimo igual ao peso. Então, a força de sustentação mínima, vou fazer na caneta do unicórnio mesmo. A força de sustentação mínima para manter o carro no teto tem que ser igual em módulo. A massa vezes gravidade. A massa é 600 kg. A gravidade é 9,8. 600 vezes 9,8. Que deu 5, e eu mordi minha língua, hein? Ó, newtons. Não vou por unidade ainda, porque só vale 2 algarismos significativos, eu preciso jogar o próximo fora. Isso daqui dá 5, primeiro. Tô com pressa, parece. 10 a terceira, né, gente? 10 a terceira. Então, isso daqui é 5,9 kilonewtons. Só para dizer que eu usei. Aqui embaixo também. Então, olha que interessante. A força de sustentação mínima para grudar esse carro no teto só por forças aerodinâmicas é 5,9 kilonewtons. Eu posso garantir que esse algarismo significativo é certo, esse aqui é duvidoso, mas a flutuação é pequena, 5,8, de repente até 6,0. Acontece que a minha força de sustentação, obtida a 90 metros por segundo, e caso vocês ainda não tenham feito, 90 metros por segundo é 324 km por hora. Então, nesse caso aqui, a força de sustentação é 6 kilonewtons. Então a pergunta é, fica grudado ou não? Não dá para saber. Por quê? A minha resposta é inconclusiva. E eu estou falando isso sem olhar para o Halliday. Não sei o que o Halliday respondeu, mas para mim é inconclusivo. Por que é inconclusivo? Nós temos este número com um único algarismo significativo. Esse número vale qualquer coisa entre 5,5, porque a hora que eu arredondo vira 6, até 6,4 kilonewtons. Então você percebe que se isso daqui é o mínimo, que fosse 5, tem uma dúvida aqui também, que fosse 5,8, mas provavelmente 5,7 kilonewtons de força de sustentação não segurariam, porque isso daqui é a mínima. Então se você olha para essa faixa que tem 1 kilonewton para frente e para trás, vou desenhar aqui, ó. Imagina uma faixa que representa esse cara aqui, que é 1 kilonewton. Essa incerteza que nós temos neste número. E aí, ele começa em 5,5. Então, 5,9, que é 0,4 para frente, é mais ou menos 40% dessa faixa. Então, se eu dividir, é mais ou menos aqui. Eu estou falando o seguinte para você. Para o carro grudar no teto, a força de sustentação, você tinha que ter certeza absoluta que ela mora desse lado, maior do que a força de sustentação mínima, maior do que esse valor aqui, de 5,9. Você tem certeza disso? Com um algarismo significativo só? Não. Não tem. Portanto, a resposta para mim é inconclusiva. Eles estão meramente na mesma ordem de grandeza, porém, eu não posso te dar certeza que eu não vou matar o piloto se ele tentar fazer essa manobra. Essa é a minha resposta, tá bom? Muito bem. Vamos para agora o sexto. Sexto é o último? É. Ó, último exemplo do capítulo, então, do capítulo 6. Que diz assim: este problema é difícil de formular em termos matemáticos. O problema se chama carro em curva compensada, o outro era sem compensar. Este problema é difícil de formular em termos matemáticos, mas pode ser resolvido em poucas linhas.
precisamos levar em conta não só o movimento circular, mas também o movimento em um plano inclinado. Então, antes dele continuar, eu já vou falar o que vai acontecer aqui. Sabe o desenho que eu fiz anteriormente do carro fazendo uma curva na rampa? Perdão, o carro fazendo eu já adiantei que é uma rampa. O carro fazendo a curva. Vocês já repararam que às vezes você está dirigindo seu carro, você entra numa curva, a velocidade está para cá, só que o chão da curva, então agora se eu olhar a curva pela parte de trás do carro, o próprio chão da pista é inclinado em direção ao centro. E as rodas do carro ficam aqui assim, ó. Aqui. Aqui. E o carro está aqui em cima. Que é o farol, a lanterna traseira do carro, tá bom? Então o que está acontecendo? A curva é inclinada. Por que a curva é inclinada? Porque no problema anterior, vou mostrar para vocês, no problema anterior, a única força que podia fazer o papel de força centrípeta era a força de atrito. Quando você faz uma curva compensada, que é o nome desse sistema, daí o nome do exercício, curva compensada, você está inclinando, porque isso faz com que o seu veículo ganhe uma ajuda da força-peso para fazer a curva. Se eu escrever mg aqui embaixo, e a gente fizer a decomposição da força-peso em peso ortogonal, porque faz 90 graus com o chão, e peso paralelo, o que acontece? O peso ortogonal, ele vai ter ele está comprimindo o carro contra a pista. Porém, do lado de cá, nós temos a força normal, que é a resistência do asfalto ao carro atravessar o chão e, né, cair num buraco ou alguma coisa assim, quebrar o piso. Aí eu fiz a decomposição. Porém, essa decomposição não é boa. E antes de chegar nisso, deixa eu explicar o que está acontecendo. Então, por que isso é assim? É assim porque agora essa força aqui, que é mg paralelo, então essa força aqui, ela também aponta mais ou menos em direção ao centro. E a força de atrito também. Só que a força de atrito não está aqui agora, reto para o centro. Lembra? A força de atrito é sempre no chão. Então a força de atrito está aqui. Ai, ai, hein, não é? Olha isso. Nós temos peso decomposto na rampa, o atrito paralelo ao chão e a força normal, que nem é necessariamente igual ao peso. Porque é como no caso do movimento, juntou tudo, como no caso do movimento no loop. A força normal, ela é quem está te mantendo fazendo a curva. Não é só o atrito. Então ela pode ser maior do que a força-peso, o quanto precisar para cumprir o papel. Lembra os dois palhaços dentro da roupa? Agora a roupa de palhaço tem 3 palhaços dentro. Tem o peso, tem a força de atrito, tem a força normal. Por isso que ele fala no começo que este problema vai ser difícil de equacionar em termos matemáticos, mas fácil de ser resolvido. Já aviso que decompor dessa forma não é bom, mas vamos continuar lendo o problema. Entretanto, não é necessário usar um sistema de coordenadas em que um dos eixos é paralelo e o outro é perpendicular ao plano inclinado. Entendeu? Isso aqui que eu fiz, entre paralelo e perpendicular, não é necessário. E, na verdade, não é bom. Ao invés disso, escolhemos um instante do movimento e trabalhamos com o eixo x horizontal e o eixo y vertical. Então a gente vai ignorar esse sistema de paralelo e ortogonal e nós vamos trabalhar realmente com J e I. Só que para simplificar a nossa vida, como eu fiz a curva para o lado de cá, apaguei demais. Como eu fiz a curva nesse sentido, a gente pode considerar J como sendo para cima nessa figura e I para dentro, tá bom? Eu que escolho.
O único problema é quando eu tenho IJK. Quando eu tenho IJK, eu preciso tomar cuidado para o K ser colocado num lugar que obedeça a regra da mão direita. Mas quando eu tenho só do produto vetorial, lembra? Capítulo 3? Então. Mas quando eu tenho só I e J, aí eu não preciso, eu posso pôr como eu quiser. O primeiro passo para podermos aplicar a segunda lei é identificar a força responsável pelo movimento circular uniforme. É isso que a gente vai fazer. Vamos fazer esse desenho de novo, só que usando eixos nesse sentido. Então escolhe um instante de tempo, como esse instante de tempo está excelente, e a gente vai fazer todos os desenhos utilizando J para cima e I para dentro da curva. As curvas das rodovias costumam ser compensadas, que são as curvas inclinadas, para evitar que os carros derrapem. Desculpa, ficou pequena até para mim a letra. Quando a estrada está seca, a força de atrito entre os pneus e o piso é suficiente para evitar derrapagens, mesmo sem compensação. Quando a pista está molhada, porém, a força de atrito diminui muito e a compensação se torna necessária. A figura, que não está aqui, está no livro, mostra um carro de massa M que se move com velocidade constante V de 20 metros por segundo em uma pista circular compensada de raio, vamos fazer o raio aqui, de raio 190 metros. E a velocidade do veículo é 20 metros por segundo. Então, trata-se de um carro normal e não de um carro de corrida, o que significa que não existe sustentação negativa, esse carro não tem aerofólio. Se a força de atrito exercida pelo piso é desprezível, qual é o menor valor do ângulo de elevação θ? Então, o ângulo de elevação está aqui, a inclinação, θ. Qual é o menor valor para que ele não derrape? O que ele está falando? Está falando para fazer a curva inteira, se a força de atrito exercida pelo piso é desprezível, então não tem força de atrito. Podia ter, mas não tem. Eu vou montar com força de atrito, porque vai ser necessário para os problemas que vocês vão resolver depois, mas a força de atrito é zero. Ele quer que você faça a curva só com a compensação. Qual é o menor ângulo necessário para fazer uma curva se não tiver atrito nessa velocidade aqui, de 20 metros por segundo. Vamos desenhar de novo. Está aqui a minha rampa, está aqui o meu ângulo, que é tudo que eu quero saber. O carro está de lado aqui, vou fazer o pneu meio grande para ficar mais fácil para eu desenhar. E aí nós vamos usar um sistema, desenhar o carro pontilhadinho. Vamos usar um sistema IJ como está descrito aqui. Então quem que é quem? Peso para baixo, mg, vetor, como J é para cima, então isso daqui é menos mgj. Agora, força normal. Então, a força normal está para cá, vou fazer de verde. Força normal está para cá, eu não sei ainda quem ela é, não sei o valor, mas pelo problema, como ele falou que não é para ter atrito no final das contas, é para imaginar um chão molhado e você está fazendo a curva só com a compensação da pista, uma parte dessa força justamente vai ser a força centrípeta. Então nós vamos decompor a força normal para cá, para cá. Para cima nós temos a força normal y, e a força normal y, ela é o módulo da força normal vezes um cosseno ou um seno. Quem que é quem aqui? Se θ é esse ângulo aqui, θ é este ângulo aqui, tá? Opostos pelo vértice. Então, esse aqui está 100. Então, em y é Fn seno de θ, tudo isso na direção J. E do lado de cá,
nós temos a força normal em x, que é o módulo da força normal, vezes cosseno de θ, na direção I, que a gente colocou positivo para dentro de propósito, para simplificar as contas. Então, no fundo, é só isso o meu problema. Tá? No fundo, é só isso. Eu vou colocar a força de atrito mesmo assim em vermelho. O que está acontecendo aqui sem o atrito? Essa componente cancela com essa, e o Fnx, a força normal na direção x, é a força centrípeta. No fundo é isso. Agora, com o atrito, como seria? Então, agora não faz parte do exemplo, porque ele mandou fazer sem atrito, mas eu vou fazer para vocês poderem ter base para os exercícios que vêm depois na lista de exercícios. Força de atrito é sempre paralela ao solo. E nós também vamos decompor, vamos quebrar ela nas componentes. E nós temos, então aqui é a força de atrito. Nós temos do lado de cá a força de atrito Y, que é o módulo da força de atrito, vezes, então quem que é o ângulo? De novo, se o θ está aqui, então ele está aqui também. Deixa eu ver se está certo isso aqui que eu fiz. Conforme a pista vai abaixando, eu peguei errado aqui, não peguei não? Esse θ não é igual a esse aqui não. Conforme a pista vai abaixando, esse ângulo vai a zero, a força normal sobe, esse ângulo aumenta. Vamos voltar? Está errado isso aqui, ó. Aqui não é cosseno. E aqui não é seno. Vamos trocar os dois de lugar. Será que esse aqui eu consigo? O outro eu perdi. Ih, não cabe. Tá bom. Escreve de novo. Então, aqui é F seno θ e aqui é F cosseno θ. E aqui eu preciso arrumar também. Esse aqui está mais fácil apagar. Então, correção. Aqui é θ. Lembra, o que eu faço para saber? É sempre pensar que esse ângulo é móvel, como uma porta. Eu imagino ele fechando aqui. Quando ele vai fechando, qual outro ângulo fecha? E qual abre? O ângulo que fechar é porque é igual. Então, conforme ele vai fechando, a força normal vai ficando mais para cima, mais vertical, como se fosse uma mesa. Portanto, conforme ela vai subindo, é esse ângulo que fecha, então ele que é o θ. E a mesma coisa aqui, conforme ele vai, esse cara aqui vai fechando, ali eu ia errar também, ó. Conforme esse cara aqui vai fechando, foi por isso que eu percebi. O que acontece é que esse ângulo aumenta, porque a força de atrito vai ficando cada vez mais horizontal. Portanto, θ é aqui. Bom? Então, Fy, essa daqui vertical, é seno. É o módulo da força de atrito, seno de J, porém tudo isso negativo. Não coube o sinal de menos aqui, ficou apertado. E do lado de cá, nós temos a força de atrito na horizontal, força de atrito X, que é o módulo da força de atrito, vezes cosseno de θ na direção I. E agora a gente vai montar a força resultante. Então, a força resultante vetorial, ela é a soma de todas. Então, ela é a força normal mais força peso mais a força de atrito. Agora a gente vai quebrar em componentes. Aqui faltou o N de força normal. Então a força normal, ela é força normal X mais força normal Y, o I e o J está dentro só ainda, mais mg, que é só Y, não tem nada escrito, mas é só Y, mais a força de atrito X mais a força de atrito Y.
Eu vou escrever as componentes, mas também vou isolar quem tem I e quem tem J. Eu já sei quem que é quem, né? Todo mundo que tem X tem I. Então, a força normal X, ela é a força normal, módulo da força normal, percebi que faltou um N aqui, módulo da força normal, seno de θ, e a força de atrito X é o módulo da força de atrito, a gente não sabe quem é ainda, é mais o módulo da força de atrito vezes cosseno desse ângulo, mais J. J nós temos. Quem é para cima primeiro? A força normal Y, que está aqui em cima. É força normal cosseno de θ. E agora os negativos. Quem está para baixo? Menos mgj. Vou trazer mais para cá. E a componente Y da força de atrito. Então, menos módulo da força de atrito vezes seno de θ. De novo, estou fazendo mais do que precisa porque não era para ter atrito. Pista molhada. Mas eu estou fazendo com atrito, segue os termos do atrito. Estou fazendo com atrito para você saber o que você vai fazer na lista de exercícios. E aí, daqui a gente descobre quem é o módulo da força de atrito. Porque a força de atrito, ela depende da força de apoio, lembra? A força de atrito está aqui, ela faz 90 graus, a força de apoio é Fn. E eu não sei ainda quem é Fn. Eu descubro quem é Fn agora. Então, o módulo da força de atrito é o coeficiente de atrito estático, porque a princípio não está derrapando, vezes a força de apoio da superfície. Está aqui, vezes a força de apoio. Sempre é assim. Não tem sustentação negativa, então a força de apoio ela vem para compensar todas as forças que estão tentando comprimir contra o piso. E a resposta disso vem desse termo aqui. Não pode ter força nem para cima nem para baixo. Só pode ter força para o centro. Se tiver força para cima, o carro estaria decolando. Se tiver força para baixo, a pista estaria quebrando e o carro afundando. Só pode ter força para o centro. Portanto, este termo inteiro aqui tem que ser igual a zero. E o que sobrou do lado de cá, na direção do centro, tudo isso daqui é a força centrípeta. Ok? Então, se eu quiser continuar com o atrito, e agora vai ter problema na lista que vocês vão ter que fazer isso, você pega este atrito aqui, substitui aqui, aí aqui vai ficar força normal também, vai ficar μs, força normal, vezes seno de θ. Tem força normal dos dois, você igualou isso aqui a zero, portanto você consegue isolar a força normal em função de θ, do peso, mg, e do coeficiente de atrito. E você tira quem é a força normal. E uma vez que você tem a força normal com atrito, você vem para o lado de cá, substitui aqui para saber quem é a força centrípeta. Nós vamos fazer este caminho, só que sem a força de atrito. Então agora sim, daqui para frente, como é no exemplo, então, neste caso, ele pediu para considerar a força de atrito igual a zero. Portanto, a força resultante aqui embaixo fica assim. Eu tenho duas componentes, em x e em y. Em x, eu tenho simplesmente força resultante x é igual a força normal vezes seno de θ. Em y, força resultante em y é igual a força normal cosseno de θ menos mg. E isso aqui tem que ser igual a zero pelos motivos que eu falei antes. O carro não está nem decolando nem quebrando o chão.
Então, a força normal é igual, passa esse aqui para lá, fica positivo. E o cosseno que estava aqui multiplicando Fn desce dividindo. mg sobre cosseno θ é a força normal. E com isso eu volto aqui, substituindo na força resultante x. E a força normal é mg sobre cosseno θ, que multiplica seno θ. Seno sobre cosseno é tangente, então isso daqui é mg tangente de θ. E por que eu precisava dessa força mesmo? Porque ela é a força centrípeta. A força resultante é sempre a força centrípeta. E ela está apontando para o centro, está apontando na direção positiva de I. Então isso daqui é a força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta, v² sobre R. Portanto, igualando dos dois lados, mg tangente de θ, que eu peguei daqui, a massa vai embora com a massa. E o que ele quer saber é a velocidade, certo? Aqui, ó, não, é o ângulo. Qual é o menor ângulo para não derrapar? A velocidade foi dada, né? 20 metros por segundo. Faz tanto tempo que eu não estava nem lembrando mais. Então, eu quero o ângulo. Tangente de θ é igual. É tudo que está lá, só passo g dividindo. v² sobre gr. Uau, tudo isso para chegar nisso aqui só. A velocidade é 20 ao quadrado, g é 9,8 e r é 190 metros. 190, né? 190? 190. Ok, então tudo na calculadora. 20 ao quadrado, dividido por 9,8, dividido por 190. Isso aqui dá 0,2148, porém só dois algarismos significativos. Então aqui são significativos, só temos dois algarismos significativos. Eu vou apertar a função tangente a menos 1, cuidado para garantir que sua calculadora esteja numa unidade angular conhecida, grau ou radiano. A minha estava em graus, portanto, θ é igual a tangente a menos 1 disso aqui. Que dá 12,1247, não, 417, mas não importa mais daqui para frente, porque com dois algarismos significativos apenas, θ é igual a 12 graus. Este é o ângulo mínimo necessário para fazer essa curva a 20 metros por segundo na chuva, sem atrito. E caso você esteja se perguntando, 20 metros por segundo são 72 quilômetros por hora. Então é bastante, é uma inclinação, eu considero alta essa inclinação para fazer uma curva a 70 km por hora, que nem é uma velocidade tão alta para as nossas rodovias. Ufa! É isso. Foi um pouco longo, eu espero que isso tenha sido útil e vejo vocês no próximo, no capítulo 7. Até lá!